para criptomoedas com uma corretora ou com um terceiro, uma pessoa que você nem ao menos conhece. O que é esse P2P? O que são essas exchanges? Resumindo, o que é o P2P? Basicamente, é uma comunicação entre dois computadores para fazer essa transação de troca entre uma criptomoeda ou um dinheiro BR ou outra criptomoeda envolvida. O que seria uma exchange? Exchange é basicamente uma plataforma digital onde faz a intermediação dessas compras e vendas de criptomoedas. E você não precisa ser um especialista para saber de todas essas coisas que eu vou lhe ensinar, mas isso vai ser um passo a passo para iniciantes, para você ter a certeza de que você está fazendo as coisas corretamente. Então, bora lá. Aqui eu acabei de entrar na corretora da Bybit. A gente vai ver como que vamos fazer esse trade. A gente fecha aqui. Vamos P2P Trade 0 FIIs. Tá carregando a página. Bom, vamos lá. Vamos entender melhor isso daqui. Isso daqui são os métodos de pagamentos que a gente vai usar. A gente está com dinheiro BR, ou seja, em reais do Brasil, e esses métodos de pagamento são: você pode usar via Pix, eu sou inelegível aqui, mas você pode comprar em outros lugares. Aqui usa um balanço, um saldo direto da sua conta da Bybit, que é em real, que é como se fosse um ativo digital também, mas esse ativo digital geralmente você precisa pagar via Pix para a corretora, mas isso não é assunto para esse vídeo agora. Aqui são Pix, entre outras formas de métodos de pagamento que podem aparecer aqui, como transferências bancárias, transferências para bancos específicos, PicPay, Itaú, Mercado Pago, enfim, e muitos outros. Vamos voltar agora para o P2P. Como eu faria essa transação na Bybit? Eu vou clicar aqui. Aqui o limite, o mínimo é R$ 500 que eu tenho que comprar e o máximo é R$ 22.000. Eu clico aqui em Buy USDT, que é comprar USDT. Vai aparecer aqui quanto que eu quero comprar. Aí você vai escolher se você vai querer comprar pela quantidade de dinheiro que você tem ou se você quer comprar pela quantidade de USDT que você quer. Então, se por exemplo quero comprar R$ 1.000, vai aparecer a quantidade em USDT. Agora, se eu quero comprar uma certa quantidade de 190 USDTs, esse vai aparecer em cima a quantidade de R$ 1.044. Sempre antes de você clicar em comprar, você deve ver as anotações, ver as observações do seu comprador. O que ele pede para você? Ele pede para você ler com atenção, não transferir para nenhum site voltado de redes sociais com propostas de altos lucros, não se iluda em golpe, não responsabiliza por perdas. Ao comprar, você se declara ciente de acordo acima. Na primeira negociação poderá ser exigida uma verificação adicional. Enviar o comprovante de pagamento no chat e não aceita pagamento de terceiros. Enfim, você tem que seguir tudo que está aqui e para que você consiga efetuar a compra com ele. Caso contrário, ele cancela, ele te reembolsa. É tudo bem seguro nessa parte. Aqui está pedindo para recarregar a cota, porque ela muda a cada tempo. Vou clicar aqui para recarregar. E agora eu vou colocar o valor de novo. Vamos supor que eu quero comprar R$ 500 disso daqui, para não reter muito dele. O mínimo de transação é. Então vamos colocar 502. Vamos clicar em comprar. Eu tenho uma certa quantidade para comprar, mas antes eu vou mostrar para vocês entenderem como funciona. Aqui está pagamento completo. Você tem 15 minutos para efetuar o pagamento, agora 14,50 segundos. E aqui vai aparecer o chat para você conversar com ele. Se for pelo celular, o chat é separado dessa parte aqui, tá? Aqui tá as informações: número da ordem, o horário que você fez,
e entre muitas outras coisas. Bom, eu quero pagar o pagamento via Pix, então vai aparecer via Pix, eu vou escolher o pagamento via Pix e vou colocar sempre antes de colocar pagamento como completo, você vai lá no seu celular, vê os dados dele, você copia essa chave aleatória, você vai no aplicativo do seu banco e você vai pagar esses R$ 502. Esses R$ 502 foi pago? Beleza, tira um print do seu comprovante ou você pega o PDF dele, você vem aqui, clica em pagamento completo, você coloca que você entendeu que você fez a transferência e você confirma que usou um pagamento com o seu nome. O seu nome. De terceiros, nem a Bybit aceita. Algumas pessoas pedem, mas não cai nessa. É sempre golpe. Você vai confirmar esse pagamento. O cara até mandou um olá para mim. Confirmei o pagamento. Daí o que, que vai acontecer? Você vai enviar o comprovante aqui, você vai procurar pelo seu computador aqui, ou no caso seu celular, e você vai clicar para enviar, demora às vezes um pouco para carregar. E já que esses foram os requisitos dele, ele não pediu o CPF, mas ele, como é a primeira negociação, ele pode exigir o seu CPF para as devidas verificações para ele. A maioria deles emite notas fiscais quanto a isso. Daí você vai, depois que você enviar o comprovante, você vai aguardar para que ele faça a liberação da ordem para você. Como eu falei anteriormente, o celular é separado, a tela da esquerda aqui é separada da direita, que é o chat. Você vai aguardar ele fazer a liberação para você dos R$ 502. E basicamente vai ser isso que você vai fazer. Você só aguarda, depois vai aparecer uma mensagenzinha para você dizendo que a transação foi concluída. Agora eu vou fazer uma compra ao vivo com vocês. Vou aqui no Pelovix. Eu quero efetuar uma compra de R$ 8.800. Vamos lá. Cliquei em comprar. Aqui vai aparecer os dados para mim. Eu vou copiar ele. Vou enviar para o meu celular. Eu já tenho o chave Pix dele salva. Só vou conferir se é a mesma. É a mesma. E vou pegar esse valor de 8.800. Aqui vai estar escrito para fazer o pagamento de 8.800 para o DN. Você confere se é a mesma pessoa, DN Serviços, fazer os dados, tá? 8.800. E você confirma. Daqui vai aparecer o comprovante. Daí você vai salvar esse comprovante, no caso eu costumo tirar print, vou colocar como pagamento completo, confirmo, confirmei. Você não precisa responder ele no chat, mas por educação eu vou responder. Dia. Vou aqui no chat, tá vendo? Tô aqui no chat com ele e vou escolher a foto que está o comprovante. Escolhi a foto que está o comprovante e enviei para ele. Ó, apareceu aqui também. Se for para aqui, ó. É isso aí. Acabei de efetuar, tá tudo certinho, correto. Agora vamos aguardar a liberação dele. Às vezes demora um pouquinho, tem uns que às vezes demoram 1 hora para liberar, tá? Isso é normal. Aí, foi liberado. O vendedor liberou o fundo, também apareceu aqui. E ele mandou uma mensagem de que confirmado. Aqui apareceu 800, parabéns, você obteve 1.598 USDTs, que é a quantidade que estava descrito na ordem. A Bybit tem 0 de taxa, a Binance já tem uma taxa, então você não vai ser descontado nada daqui. Agora vamos para a Binance. A Binance vai ser a mesma história. Você vai vir aqui, você vai ver se a moeda está correta que você está usando para comprar, ver o método de pagamento que você vai e vai clicar em comprar. Aqui vai aparecer, então você vai ler
os termos do anunciante, que ao continuar a compra, eles não aceitam. Então, se você é do Banco Itaú, eles não aceitam se você fizer uma transferência de um Banco Itaú. Agora, e eles têm um processo de KYC, que é o processo de fazer todas as verificações necessárias. Então, aqui vamos colocar um $500. Aqui é, lembrando que aqui é a quantidade de USDT que você quer e aqui é a quantidade de dinheiro real. Então vamos colocar 500 em dinheiro real. O mínimo é 500 e o máximo é 3.500. Eu clico em comprar o USDT. Esse anúncio possui saldo suficiente. Por favor, escolha outro anúncio. Ou seja, houve um carregamento, alguém já pegou para efetuar a compra com ele. Então não posso fazer uma compra direto com ele, pois o saldo dele já foi esgotado. Se eu recarregar a página, ele pode não aparecer aqui novamente. Vamos lá, vamos ver, só para mostrar. Ele não aparece mais, ó, o Infinity não aparece mais. Agora é outra pessoa que se encontra na frente. Agora vamos testar com aqui o Will P2P. Ele aceita o mínimo de R$41 e o máximo de R$416 para efetuar a compra. Ele só tem 75 USDT para vender. Então vamos clicar em comprar. Você coloca que você vai comprar R$41, 7 USDT que dá fazendo todos os cálculos automáticos. E aqui ele fala que ele pede CPF e o nome completo por questão de segurança. Porque tem ocorrido muito golpe Storm Pix. Em um outro vídeo eu falo sobre isso. Eu vou lá agora no meu aplicativo. Eu vou ver aqui o Pix, que é a forma de pagamento que eu vou. Alguns não colocam uma chave direta, então você tem que enviar uma mensagem para ele e eu tenho que enviar o meu CPF para que ele consiga me enviar. Assim que ele enviar, você pega essa chave, você coloca lá no banco, você envia essa chave Pix, a quantidade de R$41, porque você criou uma ordem de R$41, sempre seguindo o que está em real, nunca em criptomoeda USDT. Você não envia 7,41, você envia R$41 e você vai lá no aplicativo do seu banco, você confirma através da chave Pix que ele te enviou e tira print do comprovante, ou você pega o PDF dele e envia no chat. Aqui ele tem um procedimento diferente, que eu tenho que dar o nome completo do CPF antes dele enviar a chave Pix. E depois que você enviar o comprovante e ter efetuado o pagamento, você coloca como transferido e aguarda a liberação. Agora vamos para a KuCoin. Na KuCoin é a mesma história. Tudo em dólar, USD, USD, USD. Você vai aqui, você procura por PRL. E aqui, daí você vai clicar em comprar. Está em português. Daí você vai escolher. Mesma coisa, você vê as observações, não aceita terceiros e ele verifica a propriedade, ou seja, ele verifica se você é a mesma pessoa que está enviando para ele do seu banco. Então, o nome do seu banco tem que ser o mesmo nome que aparece para ele e ele pode, talvez, a possibilidade de pedir seu CPF, porque ele falou que verifica a propriedade, não sei, ele não falou nada. Mas vamos supor que o mínimo aqui é 500 e o máximo é 600. Então, vamos colocar valor de 500 e vou clicar em colocar ordem. Quando eu clicar em colocar ordem, vai aparecer aqui para mim método de pagamento via Pix, o ID da ordem, a data de pagamento, quem é a outra parte, quantidade, o preço que eu estou comprando essa ordem específica. Eu vou clicar em pagar, que eu não estou encontrando qual que é a chave Pix, e aqui aparece agora a chave Pix dele. A gente vai copiar ela, vai lá no aplicativo do seu banco, vai efetuar o pagamento de R$500, você vai conferir os dados dele, se é a Mirja Hanzard, e se está todas as informações corretas, e você vai fazer a transferência. Vai tirar print, pegar PDF ou pegar o PDF,
e vai enviar no chat para ele, como ele acabou de solicitar, enviar comprovante, por favor. Daí quando você efetuar o pagamento e enviar o comprovante, você clica em confirmar pagamento, que depois vai ser liberado direto para ele. Agora vamos para o caso das vendas. Das vendas não é um pouco complicado, mas tem um complemento a mais que você tem que fazer. Por exemplo, vamos na Bybit. Existem algumas carteiras diferentes. Essa daqui é o tipo de carteira unificada para trade. Geralmente você usa o spot para usar ela. E tem o founding, que seria mais para transações P2P, transferências também, essas coisas. Então, você tem que fazer uma alteração de carteira. Aqui eu não tenho nada, mas basicamente na minha carteira onde eu faço as transações P2P tem 509 USDC. Você vai fazer essa transferência desse USDC da carteira unificada para a carteira fundiária. Então, aqui faz a transferência e quando você faz, você clica em confirmar. Quando você fizer isso, você vai no P2P, em vendas. Nas vendas, você precisa ter o saldo exatamente que você quer vender. E você escolhe também como você quer receber. Eu quero receber via Pix, então vou vender aqueles 100 USDCs que eu coloquei de transferência para essa carteira. Tem a sua chave Pix que você cadastra direto no P2P User, nos seus métodos de pagamento aqui. Quando você cadastra, você já consegue fazer essa venda. Você vai lá, daí quando você escolhe o método de pagamento Pix, aquele método de pagamento que você cadastrou, você vai fazer direto aqui. Se eu clicar para vender, vai aparecer. Daí ele vai lá, vai efetuar o pagamento, você vai pedir o comprovante, se você quiser você pede o CPF também, você vai na conta do seu banco, nunca esqueça de ir na conta do seu banco, porque existem muitas pessoas que enviam comprovantes falsificados. Você vai conferir o comprovante, o nome da pessoa, se está tudo correto, você vai no seu banco e você vai conferir se o saldo está correto, se o nome da pessoa também está correto, e depois você vai liberar essa moeda para eles. Acabei de efetuar uma venda aqui e eu vou mostrar para vocês como funciona. Eu tenho um anúncio de venda de Bitcoin, ela veio e clicou para comprar R$ 9.000. Ela vai comprar, receber esse total de Bitcoin, beleza? Então, o que é basicamente que você tem que entender? Essas são as minhas condições, ele viu as observações. Então, basicamente, esse Denilson enviou o comprovante. Esse comprovante eu vou aproximar aqui, que está muito pequeno. Tá certo, CryptoTet é a minha empresa que eu recebo. Tá, o comprovante parece estar certo, mas nunca se esqueça, confira no celular também. Então eu vou conferir no celular aqui, vou abrir o aplicativo do meu banco. Esse é o detalhe do lançamento. Então está correto, ele efetuou o pagamento de R$ 9.000 e agora eu vou fazer a liberação para ele. Ele enviou aqui o CPF, porque eu peço nas minhas observações para enviar o CPF para fazer as devidas verificações. Então como ele já é uma pessoa que compra recorrentemente comigo, eu não vou fazer essa verificação, já tenho ele cadastrado no meu sistema. Eu clico em Release Now, porque eu vou fazer a liberação. Eu chequei com o meu banco os detalhes, a própria Bybit confirma. Eu chequei com o meu banco ou a minha e-wallet, porque você pode receber de outras formas, e confirmei que eu recebi esses 9.000 e vão ser creditados do meu saldo. Eu confirmo que Denilson Maier Garcia é ele mesmo, ele que fez o pagamento. Então, confirmo e clico em Release Coins. Daqui está falando sobre, de novo, prestar atenção sobre isso, que essas circunstâncias que não pode ser revertido esse pagamento. E vamos clicar em confirmar. Agora vai aparecer essa verificação do Google,
que é isso daqui. Eu tenho já cadastrado o Google Authenticator, e você também pode cadastrar. Pode ser também via e-mail, que pode aparecer para você, ou via SMS. E liberei as criptomoedas, vai aparecer essa mensagem aqui. E é isso. É assim que você faz uma venda. Então, o que exatamente a gente viu hoje? A gente viu o que são P2P e o que é uma exchange. A gente viu como fazer compras na Bybit, na Coupon e na Binance. Viu como efetuar uma venda na Bybit. Você não precisa necessariamente comprar direto com a corretora. Você pode comprar de outras pessoas ou vender para outras pessoas. É um prazer. Ajuda eu, dá um like, se inscreve no canal, faz tudo isso, ativa as notificações do sininho, tá? E até logo.